Bem-vindo! Esse é mais um episódio de podcast feito para você da Corretores TV. Nós vamos receber aqui hoje uma pessoa muito especial, o Daniel Araújo. Bem-vindo, Daniel Araújo, mais conhecido como Palace. É isso aí, obrigado mais uma vez aí esse podcast, como tudo que a Plano proporciona, fazendo com muita qualidade. Obrigado, Dalmo, pelo convite. Vamos conversar bastante hoje sobre mercado, sobre experiência e vamos nessa. Essa é a ideia. A ideia é a gente ter um papo aqui para contar um pouco da sua vida, das suas realizações profissionais e como é que foi a tua vivência, está sendo a sua vivência nesse mundo imobiliário. Legal. Mas antes de mais nada, Palace. Por que desse nome, Palace? Essa é uma das perguntas que eu ouço, né? Palace, sobrenome e tal. E eu falo uma coisa, né, Dalmo? O nome de guerra hoje incorpora o nosso profissional do mercado imobiliário. E Palace eu comecei a usar em 2013, aproximadamente, e eu entrei na Lopes, e a Lopes não tinha uma quantidade de nomes disponíveis lá. Daniel, obviamente, não iria caber, não iria estar disponível. E aí, numa listagem, eu vi esse nome e falei, opa, esse nome é que eu gostei, Palace. E aí, foi onde tudo começou. Daí, usei como Palace e entrei na Plano depois e tal, e até hoje uso e já ficou praticamente como meu sobrenome, viu? Há quantos anos você usa esse nome, Palace? Eu uso aí há uns 10 anos já. E tem bastante costume com isso, como eu falei, vira o nosso sobrenome, vira a nossa referência, né? Quando chama de Daniel, até estranho. Falou, quem é Daniel? Na família também chama de Palace? Não. De trabalho é só Palace mesmo. Na família tá dividido, é o Daniel. O Daniel, tá certo. Bom, Palace, então assim, você começou a sua carreira direto, você é um cara jovem, falou que quantos anos de mercado imobiliário? Eu tenho 33 anos, estou há 15 no mercado imobiliário. Então você começou a trabalhar direto com o mercado imobiliário ou você teve outras profissões antes? Com 16 anos eu comecei a trabalhar, né? Trabalhei no escritório e aí aquela rotina eu vi que não era muito para mim, gostava mais de movimentação, ver aquilo de vendas. E com 17 anos e meio eu falei, opa, o mercado imobiliário é um caminho legal. Porque até então, Dalmo, eu estudei em escola pública, né? Venho de escola pública e tal. E quando a gente faz 18 anos, o mercado de trabalho... Eu sou de São Paulo, sou de Guarulhos, São Paulo. Então, quando eu cheguei a essa idade, eu falei, peraí, deixa eu ver o que eu quero para mim. E comecei a pesquisar o mercado imobiliário. E tinha um tio meu que começou a trabalhar nesse mercado e falou, olha, esse mercado é legal, é bem rentável e tudo mais, e aquilo me despertou. E eu falei, obviamente, com 17 anos e meio, não tenho o que fazer. Com 18 anos, no dia do meu aniversário, eu estava numa entrevista para entrar no mercado imobiliário. Olha aí, uma história diferente, peculiar, né? Porque normalmente o pessoal vem de outros mercados, muitas vezes frustrados ou não de um outro mercado. Eu não, eu comecei nesse mercado com 18 anos, no dia do meu aniversário eu estava na entrevista e já queria aquilo, né? Tanto que a mulher que estava fazendo a entrevista falou, hoje é seu aniversário. Falou bem assim. Eu falei, porque eu esperei fazer 18 anos pra gente poder começar. E de presente você ganhou o cadastro? De presente, obviamente, o cadastro foi. E aí comecei essa história no mercado imobiliário. E vamos lá, e você começou, você não tinha Cresce, você não tinha, como é que foi esse começo? No começo, né, antes era diferente essa época, porque o estágio valia por um ano. Diferente de hoje, que o estágio são 6 meses, naquela época valia por um ano. Então eu entrei, estagiei, e aí depois dei entrada no Cresce, né, no Cresce definitivo, e segui carreira nisso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu era muito novo no mercado e no plantão. Sem dúvida. Porque naquela época estava acontecendo uma transição de carreira de muitos casos para o mercado imobiliário. Então, tinham professores, empresários e tal, e eu cheguei novo daquele jeito, mas cheguei com muita vontade e corri para trabalhar, para alcançar aí, os nossos desafios, a venda da vida do corretor de imóveis, né? Então, já comecei com 18. Quando olham para mim e falam, é novo só na idade, que de mercado já está... E você só recapitulando, você começou numa imobiliária, você começou numa incorporadora, como é que foi isso? Eu comecei na época, chamava Delforte, era uma empresa chamada Delforte, que era uma imobiliária, né? E eu entrei lá e comecei a trabalhar, mas eu já falei, opa, eu percebi que essa não era na época uma das maiores. Eu falei, deixa eu dar uma referência do que é a maior. E na época era a Lopes.
A Lopes dominava o mercado aí, principalmente de imóveis na planta. E aí eu atuei ali, mas já fui pensando qual empresa seria que estava com um volume maior de vendas que a gente ia conseguir desempenhar. E aí, depois de 3 meses, eu fui para a Lopes. E aí eu comecei na Lopes, a Lopes estava fundando a Habitcasa na época, e aí eu comecei nesse mercado econômico, e a partir daí eu trabalhei bastante com econômico e estou até hoje, graças a Deus, muito então contente. você não passou por médio padrão, alto padrão? Depois eu trabalhei, mas de começo eu entrei no econômico e trabalhei, entrei na Lopes. Vou aqui fazer uma parte cronológica dessa história, né? E é uma coisa engraçada que nessa época que eu comecei na Lopes, jovem, gosta, né, desse mercado, é um mercado, como eu falei, que chama muita atenção. E naquela época, Dalma, era engraçado que a gente eu parei na frente da Lopes, estava até na época era um corretor amigo meu, parecia uma loja de carro importado, assim, ó, era carro importado para tudo que é lado. Okay. Eu cheguei e falei, é aqui mesmo que eu quero ficar, é aqui que eu quero... Vindo de escola pública, vindo de... Meu pai foi metalúrgico a vida toda, minha mãe é operadora de telemarketing, não vim de família rica, nada. Eu falei, aquilo ali é uma realidade diferente. Sim. E aí aquilo começou, acho que muitos naquela época entraram no mercado imobiliário vendo isso. Brilhou os olhos. Brilhou os olhos e falou, olha, aqui é onde está, né, esse pessoal que consegue fazer isso. E isso foi um ponto engraçado, que eu acho que muitos que passaram aqui, inclusive, que eu conheço e tenho o maior carinho, começaram nessa época também. Isso era bem... comum acontecer, né? Hoje nem tanto, hoje é mais tranquilo, mas naquela época era muito desse detalhe e a partir daí eu comecei. Então, comecei no mercado de econômico, né? Como eu falei, a Habitcasa havia sido inaugurada, vamos dizer assim, estava num período de transição, a Lopes iniciando essa operação, e aí eu comecei. Então, fui para um plantão, aquela rotina do corretor mesmo, de ir para o plantão. Peguei um plantão que era até um pouco mais distante, só que a vontade de vender, de vencer era maior e a gente ia trabalhar para lá. Então, Você tinha quantos anos? Nesse eu tinha 18 anos. E, assim, é legal que você está falando isso, que eu queria saber como é que um jovem de 18 anos que quer ir para balada, que está numa outra vida, porque é o flor da idade, né? Como é que você trabalha sábado, domingo, entra na roleta? Como é que é isso? Como é que foi isso na sua cabeça? Eu vou te dizer uma coisa, Dalmo. Quem é do mercado imobiliário está acostumado a não participar de churrasco de família, aniversário. O pessoal fala, cadê o Daniel? Cadê o Palace? Porque a gente está todo dia no plantão, trabalhando, final de semana. E eu sempre tive amigos que não foram do mercado imobiliário. Cara, chama a gente de maluco. Não, como assim? Você trabalha sábado, você trabalha domingo? Não existe isso. Existe. Sim. Existe, a gente quer, e a profissão do corretor de imóveis é boa por isso. É a gente que determina o nosso time. Sim. E a nossa vontade é a principal para isso. Então, com 18 anos, eu já vim de cabeça, sou casado, tenho um filho de 16 anos, então isso nunca deixou a gente ficar para trás. Eu costumo dizer que isso amadureceu muito. Então, aquele tempo que a gente tinha, que o jovem estava na balada, eu já estava ali no plantão trabalhando que nem louco. E graças a Deus... Na lida. Não tinha tempo de ser jovem. Tinha tempo de ser jovem, porque a responsabilidade era maior e aí... Mas você já estava casado nessa época ou não? Já estava namorando, né? Na época namorando e tal. E sou casado, né? E muito contente, minha família sempre entendeu isso do mercado imobiliário, né? E é uma coisa que é muito importante de equilibrar, né? Sim. Porque quando não tem um alinhamento do outro lado, seja com uma gestora que tem um esposo, enfim, com o seu cônjuge, isso dá um conflito, é fato. Porque como que você sai do plantão 8, 9, 10 horas e a vida do corretor é assim? Tem lançamento que a gente vai até tarde, tem momentos que o corretor está mais dedicado a um lançamento, então isso exige também muito... O apoio da família. Muito apoio da família. Então, graças a Deus, minha família sempre foi super tranquila com isso, divide das nossas vitórias, dos nossos sorrisos, dos nossos choros, e caminha tudo muito bem, graças a
a Deus. Então, isso você está falando uma característica que demonstra uma maturidade aos 18, 19 anos que hoje em dia são poucos jovens que têm. Você acha que isso é porque tinha um fator de ambição para vencer ou porque você realmente é uma característica sua já desde muito jovem, já experimentar os desafios da vida, enfrentar os problemas? Como é que é isso? Como é que você resolveu isso? Olha, Dalma, eu vou dizer que quase ninguém acerta a minha idade. Quase ninguém acerta a minha idade, sempre chutam para mais. Tem uns que falam, pô, é porque tá acabado, né? Outros é pela postura, pela condução. Mas assim, é uma mistura de ambição com responsabilidade, né? Porque a vida de corretor de imóveis, por ela ser autônoma, ela requer muito cuidado. Porque o que é uma vantagem pode ser um problema para pessoas que não têm disciplina. Então, assim, eu não vou pro plantão hoje. Eu não vou amanhã. Nada me obriga a ir amanhã também. Se o corretor tiver essa forma de pensar, ele se prejudica. Por quê? Porque aí ele não gera oportunidade, porque aí ele não gera negócio, aí ele não faz um monte de coisa que no final de semana vai bater na porta e não vai ter cliente. E aí é o problema. Então, pelo contrário, eu sempre enfrentei isso do mercado imobiliário com muita responsabilidade. Para mim não tem dia se é feriado, sábado, domingo, para mim é o dia de trabalhar. E aí a gente vai a fundo nisso e corre atrás do desafio, da meta, da novidade que tem, do lançamento e tudo nesse sentido. Mas acho que é a junção, ambição com responsabilidade dá uma receita boa. Bacana, bacana. E assim, quando a gente ouve pessoas falarem da história de sucesso, sempre fica uma coisa, pô, mas parece que o caminho foi fácil, né? Então, fala um pouquinho aí, assim, esses seus desafios, quais foram nesse começo, jovem, com um monte de profissional de outras áreas chegando, competindo com vários profissionais, como é que foi esse caminho? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Porque quando alguém vai assistir esse podcast e fala, olha, o cara começou com 18 anos, corretor, de sucesso, conseguiu, eu tô me espelhando, é fácil? Como é que é isso? Não é fácil, mas é possível. E muito possível. Eu vejo, Dalmo, o seguinte. Quando a gente começa, e eu comecei nesse mercado, como a gente falou aqui muito cedo, cara, eu não tinha nada a perder. Só tinha a ganhar. Sem dúvida. E eu enxerguei esse cenário, eu enxerguei esse horizonte, que era o quê? Um horizonte de oportunidades. Quando eu trabalhava lá na Lopes, a Lopes fez uma coisa um dia que aquilo era um negócio que deixava todo mundo maluco. Tinha um determinado empreendimento que eles colocaram na entrada do salão, era uma Porsche branca com um laço e ia sortear para o corretor. Na hora que você entrava no salão, você falava, eu quero aquela Porsche de qualquer jeito. Tá certo. Então, assim, tudo isso sempre foi muito movimentado desse jeito. Então, eu comecei árduo, como era o trabalho. Hoje, como a gente vê que é um mercado que o corretor recebe leads, que o corretor tem o acompanhamento muito próximo do gerente, do diretor. Há 15 anos atrás não era assim. Quanto tempo levou para você fazer a sua primeira venda? Minha venda eu fiz com 3 meses. 3 meses eu fiz minha primeira venda. E eu fui conhecer o gerente, que na época era o meu gerente, com 2 meses. Olha que maluco. Muito louco. Eu fui conhecer o gerente depois de 2 meses. E era normal. Aquilo era o normal da época. Que hoje eu vejo que é completamente avesso a isso. Eu entendo que o gerente tem que estar muito perto do corretor para fazer o trabalho acontecer, para fazer as coisas evoluírem, né? Não, mas concordo com você, mas assim, o que você está falando também é que independente de ter um gerente, você consegue mirar aonde você quer chegar. Exatamente. Então, assim, eu, nesse momento, o apoio era pouco. Vamos pensar, 18 anos, não sabia o que era mercado imobiliário, não sabia o que era nada. Isso me moldou? Com certeza, é fato. Para você chegar num plantão e pedir uma ficha cadastral, a ficha cadastral já vinha com o nome do outro corretor que era 50, simples assim. Então você falava, opa, peraí, deixa eu me preparar. Não, isso aqui eu não posso chamar fulano, isso aqui... Então isso trouxe pra gente uma responsabilidade muito maior do que se tivesse gente para fazer para nós. Claro. Hoje eu acredito que o mercado mudou muito. Sim. É um mercado muito mais dinâmico, muito mais próximo, muito mais tete a tete com o corretor. E você acha mais competitivo?
O de hoje? É. Olha, eu acho que o de hoje ele gera mais oportunidades. Ao mesmo tempo que ele é mais competitivo, ele gera mais oportunidades. Porque hoje o corretor tem infinitas formas de captação e de geração de oportunidade. Coisa que antes não tinha. Rede social, não tinha essa facilidade que tem hoje. E a própria empresa fornecendo clientes, fornecendo leads e tudo mais. Então, eu acho que hoje mudou o cenário, é fato. Mas que a gente tem essa mudança, absorve, corrige e corre atrás. Então, é um caminho que foi muito positivo, eu acredito, eu gosto bastante de dividir essas histórias, porque mostra que é possível. Por exemplo, um jovem está se formando, o que ele vai fazer? O mercado imobiliário é muito promissor. Ah, eu tenho 40 anos e vou me realocar em outro mercado. O mercado imobiliário é muito promissor. Sempre tem uma pista muito legal nele. Boa. Seja para imóveis aí em planta, lançamento, né? Que é o nosso forte. Tem imóveis que já estão em obras. Então tem para todo gosto. Agora você falou uma coisa... Por que você, quando chegou no mercado imobiliário, você achou que lançamento... Você já tinha isso? Você, trabalhar com lançamento na planta é melhor do que trabalhar com imóvel pronto? Não. Você tinha isso na sua cabeça? Não tinha. Na verdade, foi mais pela estrutura da empresa, né? O que a empresa tinha ali naquele momento foi o que chamou a atenção para aí sim descobrir um novo mundo, que era esse mundo de lançamentos. Porque a gente, quando chega, não sabe o que é isso, né? Pronto, planta, entregue, sim. Não sabe nada disso. Então foi por acaso mesmo, e aí vi uma baita oportunidade e fui firme. E aí fica aí uma dica, né, de que empresas bem estruturadas, empresas que te dão leads, que te dão estrutura, que te dão assessoria, que estão em volta de você, que pode te dar a melhor chance de resultado. Se tivesse uma plano como é hoje naquela época, rapaz... Tá certo. Então vamos passar para um próximo ponto, que dada essa sua história... eu ainda não entendi quais foram os grandes desafios. Você ainda não falou para mim qual foi o sofrimento que você teve nessa transição de carreira, nesse começo de carreira falando. Certo. Qual foi a coisa mais difícil para você conseguir sair? A primeira venda é com 3 meses, mas certamente você não saiu de uma venda para 15, 30, 40 logo em seguida. Não. E você teve a história de ter aprendizado para não ter que fazer o 50 logo com certeza. No pedido da ficha. Tem uma série de aprendizados que você teve que construir. Então, mas me fala assim, como é que o setor imobiliário, então, transformou a sua vida? Como é que você se vê hoje do que você era? Como é que você está hoje? Então, como é que foi essa transformação? Você começou como corretor. Sim. Como é que foi essa evolução sua? Vamos falar primeiro da carreira. Como é que você foi mudando de cargo e tal, para chegar ao cargo que você está hoje? Sim. Eu, quando comecei, vim para esse desafio, né? Como eu falei, gostei do mercado. E aí a gente descobre um novo mundo. Tem uma área corporativa muito forte, né? Nessas grandes empresas, até então era uma das maiores do momento. E eu sempre enxerguei, eu falei, opa, já que eu entrei, eu quero enxergar carreira, eu quero crescer, eu quero buscar oportunidades nisso. Trabalhei esse período, durante 1 ano e meio na Lopes, depois fui trabalhar com imóveis prontos, né, imóveis de terceiros, que não tem nada a ver com esse mercado, e depois de 1 ano eu voltei para o imóvel na planta. Perfeito. Quando eu voltei, eu falei, agora eu quero mergulhar na carreira. Só não a venda, eu quero fazer mais pessoas venderem, ajudar, porque eu enxergava naquele momento que era uma deficiência. Muita gente solta no mercado, muita gente que não tinha ajuda nesse detalhe. Eu falei, opa, aqui nasce uma nova oportunidade, pelo menos na minha visão. Quando eu voltei para a Lopes também, inclusive eu voltei na época, era na equipe do Dollar. Dollar, nosso também diretor, hoje ele está na Plane House, um grande amigo, e eu voltei para a equipe dele. Liguei para ele porque quando eu estava na Lopes na primeira vez, ele tinha entrado como corretor também. Ele até contou a história aqui, eu também assisti ao podcast dele, e ele depois virou gerente e tal. Eu falei, Dollar, tô querendo voltar. Tem espaço aí? Ele, opa, com certeza. E aí eu fui trabalhar com ele. E era num empreendimento da Plano e Plano, que era o Fato Reserva Vila Rio, lá em Guarulhos. E aí eu comecei a trabalhar como corretor com ele, na equipe dele, né, e tal. E aí eu fui trabalhando, aí vendi na equipe dele. Logo depois eu peguei a coordenação nessa empresa, né? Peguei a coordenação cuidando de um produto Plano e Plano. Então ali já nasceu o amor pela Plano. Eu falei,
legal, tô contente. Eu tenho uma filosofia que é a seguinte: agradecido sempre, conformado jamais. Perfeito. Essa é a minha filosofia. Falei, opa, que legal. Uma empresa que cuida de pessoas, sempre ajudando o corretor. E aí eu quis vir para Plano e Plano. Que aí antes estava Plano e Vendas, estava iniciando a Plano e Vendas até então. E aí eu saí da onde eu estava, né? Já estava como gerente coordenador, porque eu fui subindo e tal, peguei a coordenação, depois virei gerente coordenador desse produto da Plano, e aí eu falei, não, quero ir para Plano. Aí saí dessa empresa que eu estava, vim como corretor para Plano, Olha aí. vim como corretor, aí trabalhei também e tal, logo depois fui coordenador, virei coordenador, aí trabalhei todos os produtos ali que tinha na região de Guarulhos, fui para produtos na região da Zona Sul, e sempre tem um desafio. Para cada momento da vida tem esse desafio. Meu desafio como corretor, buscar captação. No início não tinha tanto recurso para conseguir tanto cliente quanto a gente precisava, e era no braço, que a gente chama hoje no braço. Entendi. E aí eu virei coordenador, isso eu tinha 22 anos. Olha aí. Coordenador. Quando eu era mais jovem, né? Coordenador, e eu te falo, chegava corretor que muitas vezes mais velho, falava, 22 anos, como assim? Vai atender meu cliente, vai me ajudar. Depois saía contente porque a gente tinha vendido, já conhecia o produto, já tinha estudado muito, porque é um mercado que a gente precisa estudar. Então, quando o cliente sentava na mesa, eu já sabia todos os detalhes do produto, já tinha uma leitura do cliente e tal. Então, já conduzia a negociação para venda, o corretor saía super contente e tal. E eu nunca deixei isso da idade ser um fator que, é novo, deixa. Não, nunca levei isso em consideração. E vim para Plano, voltando aí, entrei na Plano, virei coordenador, trabalhei aí 1 ano e meio, mais ou menos, de coordenador, depois recebi o convite para ser supervisor comercial aqui na Plano, então fiquei mais 4 anos e pouco na supervisão, depois virei gerente, montando equipe de novo, graças a Deus consegui montar uma equipe com pessoas maravilhosas naquele momento, que ajudou bastante, e depois diretoria, e aí montando o time de gerentes, né, na diretoria, e vai para aproximadamente 4 anos aí passa, aí saí da Plano rapidamente, 4 meses já falei, opa, não é isso, corrija a rota rapidamente, voltei para Plano, estou aí vai fazer 1 ano, aproximadamente 1 ano e meio. Então, de diretoria tem 5 anos aí nesses últimos tempos. Uma bela história. E me fala uma coisa, você, junto com esse desenvolvimento de carreira, que é uma história de sucesso, você deve ter tido transformações na sua vida pessoal. Muito. Então você provavelmente, você falou que é casado, tem filho, etc., mas você deve ter construído patrimônio, você deve ter mudado talvez a família. Então fala um pouco, se você quiser falar pra gente, como é que no pessoal, a tua profissão, o que você abraçou lá com 18 anos, como é que isso transformou a tua vida pessoal? Olha, Dalmo, eu fico muito feliz quando eu falo sobre o mercado imobiliário, porque quando a gente fala num meeting, quando a gente fala numa preleção, quando a gente fala em todo momento que o mercado imobiliário muda a vida, não é nenhuma brincadeira. Muda mesmo. Como eu te falei, minha mãe é operadora de telemarketing, meu pai é metalúrgico, estudei em escola pública, sempre foi desse jeito. E hoje é uma realidade que a gente fica muito contente com o trabalho que a gente desenvolve e com tudo que a gente proporciona para a nossa família. Porque esse é o principal. A gente poder pagar uma escola particular para o nosso filho, poder dar uma qualidade de vida para a nossa família. Bacana. E eu sou muito grato a isso, grato ao mercado imobiliário, grato à Plano e Plano, por tudo isso que a gente proporciona. Porque na realidade que eu vinha, a gente não sonha isso. A gente não sonha, com 18 anos lá, olhar para frente e falar assim, daqui 15 anos vai estar lá como diretor da empresa, como um gestor que é responsável por muitas vidas, seja de clientes, gerentes, corretores, de todo mundo. Então eu sou imensamente grato a tudo isso que o mercado nos proporciona. Eu tenho total tranquilidade de falar para quando é um jovem, quando é um corretor que às vezes está com dificuldade de vender,
persista, tente outra vez, porque a sua venda está logo ali. Boa, boa. Bacana. E assim, você também falou um pouco sobre quando era jovem, coordenador, que você já sabia, já estudava o produto, sabia o que ia fazer, etc. Então fala um pouco como é que você se desenvolveu tecnicamente. O que, que você fez para estar preparado com as ferramentas, produto, forma de abordagem, forma de abordagem do cliente? Como é que você investiu em você para crescer profissionalmente? Olha, Dalmo, eu fiz. Quando eu cheguei, né, nesse mercado, como a gente falou, novo de tudo, eu falei: primeira coisa, eu vou escanear algumas pessoas. Eu vou entender o que cada um está fazendo, que é um corretor que naquele momento era um corretor que estava se destacando. Eu ficava observando muito, porque nosso recurso era muito baixo. Então, eu ia lá, acompanhava o atendimento, o que estava fazendo, qual era a linha de abordagem que estava usando, e para esses primeiros momentos. Depois, a gente fez bastante curso e vendas é uma coisa que no Brasil ela não é valorizada. Vendas nunca foi valorizado. Você acha que tem preconceito? Eu acho que tem. Com vendedor, eu acho que tem. E pelo contrário, eu nunca tive vergonha de falar, eu sou vendedor, sou corretor de imóveis. Tem gente que fala, não, circula todo o assunto, eu sou corretor de imóveis, vendedor, trabalho com vendas com muito orgulho. Perfeito. Então, tudo que você pesquisa sobre vendas é um assunto muito raso. Não tem tanta informação. Então, eu sempre busquei muito cursos, livros, preparação para que isso agregasse no meu mundo de vendas. Porque todo mundo fala assim, não, arruma alguma coisa aí, pode ser vendedor. Cara, eu jamais enxerguei essa profissão de vendedor como um quebra-galho. Não, é uma profissão. Corretor de imóveis é uma profissão. Então, aí depois eu fiz faculdade também, cursei Direito, mas não segui na área, não concluí, porque vi que fazia uma bifurcação com o mercado imobiliário para a área de vendas, que era o que eu queria seguir. Então, eu falei, não, meu negócio é o mercado imobiliário e eu vou fundo nisso. Então, eu sempre busquei muito a parte de tecnologia, cursos sobre a nossa evolução pessoal, sobre gestão, que é uma coisa dificílima para lidar com quem não tem experiência. Sem dúvida. Porque pensa o seguinte, o gestor, quando a gente lida com pessoas, cada um é um mundo. Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma. E se a gente quiser tratar todo mundo igual, a gente vai ter problema, porque de um é de um jeito, o outro a gente conversa de outro, certas estratégias com um, certas estratégias com o outro. Então, eu sempre busquei muito me aperfeiçoar, tanto na área de vendas, que é a propriamente dita do produto, e quando eu passei a parte de coordenador em diante, eu falei, peraí, o meu mercado são dois, vendas e pessoas. Perfeito. O produto, com certeza, mas vendas e pessoas. E a partir daí, tudo que é ligado a vendas e pessoas, eu gosto de me aprofundar, de fazer curso, de participar de tudo isso que tem resultado, livros que são fantásticos também para a gente dividir com o mundo do corretor e, cara, o dia a dia. A gente está ligado ao dia a dia. E é bacana porque assim, a próxima pergunta é justamente para o seu time, para as pessoas que trabalham com você hoje, com a experiência que você adquiriu, nós estamos vendo um boom de tecnologia e de ferramentas novas. Hoje todo mundo usa WhatsApp e outras ferramentas. Sim. E eu já fiz essa pergunta aqui em outros podcasts, né? Certo. O corretor hoje, a pessoa que está vendendo, né? Qual é a importância da tecnologia e como se isso substitui ou não o contato olho no olho, no trabalho, no dia a dia? Você construiu isso desde os 18 anos, então você passou por várias fases e viu a tecnologia crescendo. Então fala pra gente como é que você está enxergando isso hoje e como é que você aborda isso com o teu time hoje. Sim, excelente provocação para a gente trazer para o time, trazer para quem está chegando agora, para quem está começando. Uma coisa que eu nunca vi mudar, apartamento se compra no stand. Boa. Apartamento se compra no stand. Então, assim, hoje a gente tem várias formas de tecnologia para captação. Eu acredito que a captação ela é omnichannel. A gente vai usando todos os recursos, seja no lead, seja no PAP, seja tudo isso. Só que tudo tem que trazer para o stand. Por quê? Apartamento não se compra pelo telefone, apartamento não se compra pelo WhatsApp.
A gente está falando sobre o sonho de 90% dos brasileiros. Não dá para a gente achar que isso a gente vai vender pelo WhatsApp. A gente começa o contato, mas a gente traz ele para o nosso campo. Vamos fazer uma análise aqui. Hoje, nossos estandes têm toda a experiência do cliente. Seja do produto, seja de institucional. Quando a gente traz o cliente para essa realidade, ele entende isso. E quando ele entra no decorado, aí ele se encanta, ele materializa. O filho dele já tá brincando no quarto, o esposo já tá ali na sala vendo o quê, a esposa tá olhando o detalhe da sala, tá maravilhada com o quarto e tal, com a cozinha. Então, assim, aí a gente traz para a realidade. Então, eu sempre falo pro meu time, a gente capta de diversas formas, mas o fechamento é um só, é olho no olho. Para você entender quem eu sou, para você entender quem somos como empresa e o que você vai comprar. Então, acho que diferente de tudo que a gente vê quando compra por um Mercado Livre, um item que a gente já conhece, é uma caneta, isso é fácil. Agora, o apartamento, a gente está mexendo com o sonho da pessoa, com a vida da pessoa, que vai ser, muitos dos casos, aquele único imóvel. Então, como que a gente vai conseguir vender isso por WhatsApp, mandando um textão gigante? Cara, não vai. Então, mandando já a planta. Então, eu te respondo com a maior certeza. Tecnologia ajuda a captar, mas para fechar é a gente no stand, é o corretor no stand. Bacana. E é bom que você falou de sonho, e aí agora eu quero te provocar nessa linha. Quero que você dê uma olhada na tua história, momentos em que você realizou o sonho de alguém, histórias emocionantes. Conta pra gente uma história, uma, duas histórias que você se emociona ou que você participou da emoção de realizar esses sonhos. Eu costumo dizer pro nosso time que toda venda é importante. E é uma coisa legal, porque às vezes a gente vende 3, 4, 5, 10 num dia e aquilo virou um negócio normal. Para cada família foi o sonho dela. Então, eu acho que todos são muito importantes que a gente faz. Eu acho que quando eu olho e busco na memória alguns casos, eu tenho pai que comprou para filho, filho que comprou para pai. Já participei dos dois casos e são muito emocionantes. Porque como um pai, é um sonho maravilhoso você proporcionar isso para o seu filho de 18 anos. E quando é o contrário também, um filho que está tirando os pais do aluguel, cara, também é fantástico. Então eu participei de alguns desses momentos. Fala pra gente, lembra um que você eu acho que particularmente. Não, tranquilo. Um que foi bem legal foi um desses casos que o filho ia casar e tava sem grana, e o pai fez o maior esforço, vendeu o carro dele para conseguir ajudar na entrada. E eu lembro que ele não queria falar muito na frente, o pai não queria falar na mesa, e ele fazia assim para mim, ó, tipo, um código para eu sair da mesa e falar com ele, porque a sogra do filho dele tava na mesa e ele tava meio sem graça. Aí ele fala assim, tô negociando meu carro aqui, cara, eu vou vender a tanto, você acha que dá pra pagar o ato? Putz, peraí, vou lá fazer a proposta e tal. Não, vou conseguir em tanto. Não, peraí. Aí voltava pro decorado, fazia um sinal assim pra gente ir conversar fora que ela tinha umas 8 pessoas na mesa, sim. O cara tava tremendo. E eu vi ali naquele pai aquele esforço, sabe? Porque ele falou, Palace, eu nunca tive isso. Eu fico muito feliz de poder proporcionar isso pro meu filho. E eu vou fazer de tudo que for preciso. Vendeu o carro, juntou dinheiro, pegou com quem não tinha para conseguir ajudar na entrada. Então isso eu fiquei bem feliz de ver. Foi uma mesa que foi muito legal de participar, porque o filho estava muito tenso com aquilo, com aquele sonho que se ia dar certo ou não, e o pai fazendo nos bastidores, talvez o filho nem enxergou esse momento, esse esforço que ele estava fazendo, e ele, cara, negociando o carro, pedindo emprestado, tudo dentro do decorado, para voltar para a mesa e falar para o filho dele, consigo te ajudar, assina que é seu. Então isso me marcou bastante, porque eu vi naquele pai, todo pai, quem não quer ter esse sonho de conseguir proporcionar isso para o filho? Então, isso foi um dos casos que me marcou bastante. Vira e mexe, conversa com ele, às vezes faz uma postagem, ele comenta lá, olha que legal, do meu filho tá super contente. Então, isso eu fiquei bem feliz. E era de uma corretora também que estava começando, então tinha o nível de tensão dela de administrar, tinha o nível do filho e o nível dele. Então, e cada um tinha um mundo, que era como eu falei ali, com pessoas. E cada um na sua realidade, graças a Deus, todo mundo ficou super feliz e deu super certo. Então, esse marcou bastante. Bacana. E você está falando uma coisa de administrar tensões e
expectativas, né? Sim. Então, como é que é isso hoje para o Palace? Você está longe do dia a dia, como é que é o teu trabalho hoje em dia? Como é que está em relação a essa emoção da mesa lá com Sim, corretores? Como é que sim. está isso hoje para você? Dalmo, eu costumo dizer que corretor de imóveis é igual policial, é 24 horas corretor de imóveis, é 24 horas gestor. Então a gente olha isso, eu vivo muito no plantão. Ontem mesmo eu estava conversando com um corretor, ele falou, pô, Paulo, você está sempre aqui do nosso lado, ajudando, ouvindo, batendo um papo, participando. E eu acho que esse é o nosso desafio quando a gente lida com pessoas. Não só dar a direção, mas estar junto, que é o que a gente faz. Então, o corretor hoje do meu time, eu busco muito estar próximo. Se ele está com uma tratativa, se ele está com uma dificuldade, qual caminho seguir. Porque 99% das vezes a gente já viu o cliente com o mesmo problema e que deu certo. Perfeito. Muitas vezes eu vejo alguns corretores, a gente precisando vender a solução para o corretor e para o cliente. Dalmo, você corretor tem que fazer assim, assim. Não, assim não vai dar certo. Calma, faz. Vai dar certo. Tá Então, certo. a gente, muitas das vezes, lida com isso também. O corretor entender, compreender, comprar a nossa ideia para conseguir fazer. Boa. Então, eu lido muito com o corretor no dia a dia desse jeito, Legal. no tete a tete, que é o que eu falei. Ao mesmo tempo que a gente não vende apartamento à distância, a gente não consegue fazer com que esse corretor trabalhe sendo que o gestor está à distância. A gente está lá presente, ali skin the game completamente, total. É assim que funciona. Legal. Bom, a gente está começando a caminhar para o fim. Certo. E aí, já passou quanto tempo aqui? Você pode continuar. Até porque agora, nesse pequeno bloco, justamente para você passar o recado para o teu time, baseado no que a gente falou. Você é um cara que transmite uma boa energia e está sempre preocupado com a movimentação. Então, eu queria que você falasse para o seu time, para as pessoas, para os corretores, quem que está começando a carreira, quem já está na carreira. Qual é o recado do Palace para a turma? Gente, eu acho que o recado que a gente traz aí é o seguinte: trabalhe firme, acredite no propósito. Se você não tiver propósito para te acordar todo dia ali, você está fazendo alguma coisa errada. Então, busque seu propósito, crave raiz numa empresa e siga em frente. Acredite, trabalhe. Profissão de corretor de imóveis não é profissão temporária, é profissão que a gente tem tatuado no peito, falando eu sou corretor de imóveis, eu trabalho com vendas com o maior orgulho. Então, quando você acredita nisso, junto com formas diferentes de captação, seja da tecnologia, seja do tete a tete, como a gente costuma ver, junto com o seu desafio e o seu trabalho no plantão, é com certeza um resultado de sucesso. Então, eu trago esse recado para que a tecnologia não substitua o contato que a gente tem. Bacana. A gente usa isso com familiares. Imagina com cliente. Sem dúvida. Muito. Então, use todas as ferramentas, mas traga todo mundo para o seu olho no olho, que com certeza vai dar certo. Maravilha. Persista. O seu sim tá logo depois daquele cliente que desmarcou, daquele cliente que a venda caiu, que a documentação reprovou. Calma. Calma, confie no processo que vai dar tudo certo. Você é bem amparado, estando em uma empresa como essa, que te ajuda, que tem todos os recursos para que você seja um corretor de sucesso, é sem dúvida uma receita infalível para muita venda, como a gente vê aí. Bacana. Bom, gente, a gente está encerrando aqui. Esse é um podcast, foi muito bacana. Como eu falei, com muita energia. O Palace começou lá com 18 anos, com uma grande responsabilidade, que é a palavra que eu destaquei aqui desse episódio. Sim. Um cuidado com os detalhes, uma disciplina, que foi uma palavra que ele usou bastante, que você possa tirar proveito desses ensinamentos, dessa experiência que o Palace trouxe pra gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Palace. Obrigado. Se gostou do conteúdo, compartilhe. Chame os amigos para ver. Compartilhe com a turma. Estaremos juntos nos próximos episódios. Valeu, obrigado. Até a próxima.